Como ser feliz depois do Felizes para Sempre? Não só os casamentos têm durado cada vez menos, como a gente vê as relações que já no namoro ou no próprio rolo são permeadas por mais angústia, insegurança, incerteza do que felicidade. A gente está vivendo uma epidemia da solidão. Pesquisas globais feitas pela Gallup e pelo Meta falam que 1 a cada 4 pessoas no mundo se sente sozinha. Não estamos felizes. E aí todo mundo quer ser feliz no amor, mas a gente não está conseguindo. Para entender caminhos possíveis rumo a essa felicidade, eu trouxe hoje ao videocast Amores Possíveis a maior expert em felicidade desse Brasil, Sandra Teschner, Chief Happiness Officer, que acabou de fazer o primeiro Summit, Happiness Summit aqui de São Paulo, do Brasil. Foi um evento muito emocionante, que eu tive a honra de poder participar palestrando. E esse é só o começo dessa grande egrégora de felicidade. E já para começar com uma provocação, a Sandra dividiu comigo, né? Tem um estudioso que chama Paul Dolan, que tem um livro que chama Happy Ever After, que é o Felizes para Sempre, Escaping the Myth of the Perfect Life, que é escapando do mito da vida perfeita, onde ele desafia essas ideias convencionais sobre casamento e felicidade e já traz uma provocação. Será mesmo que as pessoas casadas são mais felizes do que as solteiras? Outro dia eu estava moderando um grupo e uma das mulheres me falou que estava no cabeleireiro e a cabeleireira falou: nossa, eu tenho inveja de você porque você é uma mulher sem marido, mas encara, né, assim, uma vida numa boa, sozinha. Como se isso fosse um problema, né? Encara, aguenta. Como se ela fosse menos feliz por isso. Será mesmo? Você tem alguma pista de se os solteiros são mais felizes, os casados são mais felizes? Independente de solteiro ou casado, acho que o que a gente quer trazer aqui é quais são caminhos possíveis para a felicidade em qualquer uma das nossas relações. Sandra, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Tá, gente? Tão lindo te ouvir. Já é tão macio ao meu ouvido, né? Ouvir alguém que está tão dentro de tudo isso e expõe isso de uma maneira tão verdadeira, né? Eu sou uma amiga e fã da Carol, então amei, já amei a introdução. Eu fiz alguns anos grupos de estudo e cursos onde eu fazia exercícios junto com os meus alunos, e tinha um dos exercícios que era muito marcante, que eu pedia para eles mapearem as emoções e os sentimentos que estavam ligados com grandes amores da vida deles. E aí esses grandes amores podiam ser familiares, amigos ou parceiros românticos. E o que aparecia ali, principalmente nos parceiros românticos, é que não vinha a felicidade, o amor, o carinho. As palavras que mais apareciam eram insegurança, medo, raiva, frustração, insatisfação, sensação de estar à beira de um desabamento. Por que você acha que a felicidade tem aparecido tão pouco nas relações pessoais? Carol, eu entendo que o ponto fundamental, vamos falar que o eixo fundamental é a solidão. Eu acho que as pessoas estão sozinhas juntas. E por isso boa parte de pessoas que estão vivendo a sua vida sem estar romanticamente acasalada, vou chamar assim, muitas vezes despertam em outras, casadas, acasaladas, a sensação de que elas são mais felizes. E isso vem, o ponto solidão, a gente também precisa ressignificar. Eu digo que a gente vive na era onde a gente precisa pegar as palavras e começar a entender o que elas efetivamente significam nos dias de hoje. E solidão, quando a gente fala a solidão no mundo, 1 em 4 pessoas se sentem sozinhas. Olha só, tem um dado que é da semana passada, que é pior ainda. Até minha bochecha arrepia para falar desse dado, gente. Nos Estados Unidos, são 1 em cada 2 pessoas relatam, jovens abaixo de 50 anos, relatam se sentirem em estado de solidão.
E quando você vai entender do que eles estão falando com esses dados de solidão, vou fazer um parênteses, e isso derrubou os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, que de uma forma ou de outra sempre figurou entre os 20 países mais felizes do planeta, longe de estar entre os primeiros, mas estava ali entre os 20, derrubou, e a questão é a solidão. E esta solidão, ela vem de uma palavra chamada conexão. Então, nós somos uma geração online, desconectadas uns dos outros. Então, quando você vai entender o significado dessa palavra solidão, a gente vai chegar no estar só com os nossos pensamentos, estar com medo do julgamento alheio, estar receoso da opinião do outro, não ter a confiança, não ter a segurança, estar sempre naquele modus que a gente conhece bem de lutar ou fugir. Então, a gente está sempre em estado de defesa. Esse estado de defesa é um estado complexo, porque a gente está lá com o nosso cortisol em alta tempo demais, adrenalina em alta tempo demais. Tudo isso envelhece a gente demais e tudo isso impacta na nossa felicidade. A gente tem que pensar que a felicidade é como a gente ter um potinho que a gente precisa estar sempre retroalimentando. Alguns fatores na nossa vida vão drenar esse potinho. A gente tem um potinho aqui e ali a gente tem uma torneirinha. E a gente sabe que vão drenar. Boleto drena a gente, né? Trânsito drena a gente. Mau humor de terceiros drena a gente. Mau humor das pessoas com as quais a gente convive deveria estar bem conectadas, drenam a gente. E a gente precisa repor isso que drena a gente. E na relação a dois, o que acontece é esta solidão compartilhada. Então, provavelmente, se a gente entrevistar, muito interessante a pesquisa, né, que você fez, adorei saber disso. Eu uso muito a coisa da salada de palavras, né, da gente montar, porque muitas vezes você pega um parceiro, o outro parceiro, né, os dois lados, e eles sentem a mesma coisa em relação uns aos outros. Então, esta desconexão é o ponto fundamental nesta solidão, o que então a gente entende que independe do fato se eu estou acasalada ou se, ainda que eu nem tenha esta como uma pauta da minha vida, mas as relações de amizade, as relações que envolvem emoções também estão nesta desconexão. Te ouvindo falar, eu fico pensando, será que essa desconexão também não se dá um pouco porque a gente ainda tem uma idealização do que é felicidade e do que são as relações? Então, assim como a gente tinha o ideal da família margarina, do casamento feliz, das melhores amigas, eu vejo muito ainda uma expectativa de que meu marido tem que me entender, ele já me conhece e já deveria saber. Como se essa conexão fosse imediata e talvez a infelicidade... Eu acho que tem uma camada de estamos tendo menos cuidado uns com os outros, mas talvez a outra será que eu estou esperando demais e trazendo a conversa de menos, colocando as minhas demandas de menos, criando conflitos com amor de menos, e aí eu me sinto desconectado, porque eu acho que discutir vai me gerar algum certo incômodo e infelicidade, então é melhor eu ficar infeliz aqui como eu tô. Mas talvez se eu passasse essa turbulência, eu chegasse numa felicidade. Mas não essa felicidade idealizadona. Essa felicidade idealizadona, gente, é quem conta, né? Conto eu, conta a Carol, vocês decidem. Só isso, vocês decidem, porque assim, vocês podem escolher, tá? Qual das duas vai dar real sobre esse assunto. Porque não tem nada a ver, tá, gente? Assim, quando a gente fala de felicidade, algo pleno, uma sensação positiva de satisfação, de contentamento duradouramente com a vida, ela já começa englobando ficar triste, ficar chateada, vivenciar momentos como todo mundo vive. Nós temos toda esse caldeirão de emoções, as nossas misturas químicas estão todas rodando dentro de nós com uma finalidade. O problema é a gente perder o caminho dessa finalidade. Então, como a gente se perdeu nessa estrada, a gente se utiliza de recursos na hora errada. E por isso a gente se desconecta. Então, eu gosto muito da maneira que você enxerga tudo isso. Como a Carol falou no início, a gente acabou de voltar
desse encontro de felicidade do Happiness Brasil Summit juntas. E eu acho que tem muito dessa... Eu não quero sofrer, né? Eu não quero sofrer. E aí também a gente já... Do mesmo jeito que a gente coloca a felicidade de uma forma equivocada, como se fosse uma alegria permanente. Eu sou a pessoa que eu estou rindo todos os dias. Bem, se você está assim, né? Com esta alegria permanente... Provavelmente você é um erro da Matrix. Legal, né? Eu quero conhecer você, me dá uma telefonada. Eu até conheço algumas pessoas que têm uma alegria, alegria, extremamente fora do normal, né? Do padrão. Não significa que elas são mais felizes ainda. Né? Eu tenho alunas, que dizem isso aí, eu acordo, eu sinto vontade de dançar, o mundo é lindo. Mas padecem, não estou usando a palavra sofrer ainda pra gente chegar nele, mas padecem de outros temas. Padecem do julgamento alheio, padecem inclusive por se sentirem tão alegres que outros não compreendem. Então, gente, vocês entendem que as emoções, elas querem ser equalizadas. A palavra não é equilibrada, tá? Porque de equilibrado nós não temos nada. Se vocês estiverem nessa busca de novo, vocês têm que só escolher qual das duas vai contar para vocês, mas a resposta é a mesma, isso não vai rolar. Mas para que a gente equalize essas emoções, a gente precisa fazer um caminho. A gente precisa trilhar esse caminho, aprender. A gente precisa reaprender. Reaprender. Colocar os pontos nos is e entender. Gente, nós vivemos numa era onde todos nós podemos falar com quem quisermos nesse planeta, de uma forma ou de outra. Você entra no LinkedIn da vida e consegue falar com o CEO de alguma coisa em outro lugar e de repente você está ligada, né, através de métodos tecnológicos. E você está aqui com as pessoas ao seu redor e você não se sente conectada a ninguém. Então, a palavra conexão se desvirtuou de tal maneira que quando você traz isso para o seu ambiente, você olha para a pessoa que está do seu lado, você tem aquela expectativa do que ela deve fazer em relação a você, ele tem do que você, ou a outra pessoa tem do que ela tem de fazer em relação a você e ninguém faz nada. Então, a gente vai vivendo paralelamente, cada um na sua solidão a dois, ou a quantos mais vocês queiram, mas cada um em suas próprias solidões. E nem sei se solidão tem plural, tá? Só me faltava a gente plural de solidão, menina, até porque não tem, né? Mas olha que legal, a gente inventou aqui hoje. Se não tem, agora tem. Tá se maravilhoso. Não tinha, a gente agora inventou. Solidões. Pronto, solidões agora está oficializado. Né? Solidões está oficializado. E são solidões, porque você vê multidão de pessoas juntas que absolutamente não estão se sentindo ligadas, não parte do ambiente, né? Elas estão soltas. Eu até acho que a evolução desse momento em que nós vivemos, se eu estivesse sem meu blazer lindo aqui, combinando, ornando com o ambiente, eu ia mostrar maravilhosa. Para ela, tá? Conectada até com a cor do ambiente. Se eu não estivesse assim, eu ia mostrar para vocês como eu estou arrepiada. Para mim, a próxima etapa chama conexão. Por quê? Porque as pessoas baixam o índice de felicidade porque elas se sentem sozinhas. Por quê? Porque elas estão desconectadas. Na relação a dois, as pessoas vivem vidas paralelas. E aí vem todas as outras consequências que a gente está cansada de saber. Né? Aí vem, porque não sei quem me traiu, porque não sei quem pegou o telefone do outro, olhou o que o outro fez. Assim, eu sei que no que diz respeito a isso, esta forma equivocada de lidar com os sentimentos, eu sou muito diferente, e isso é pessoal, tá, gente? Isso aqui não é ciência nenhuma agora, é uma coisa muito minha. Eu sou alguém de tal sorte, e qualquer pessoa que conviva comigo, e o marido estiver assistindo em algum momento, apesar de ser alemão, vai ter que ouvir 2 vezes, mas enfim, ele vai ter que dizer a verdade, que é assim também. Eu sou capaz, Carol, se estiver tocando um telefone aqui, e eu achar que é alguma coisa muito estranha, tocando, assim, tipo, uma pessoa que não... Eu virar o telefone. Sabe por quê, gente? Pra mim não é sobre isso. Sabe? Isso não é o ponto pra mim. No dia que eu tiver que pegar o celular de alguém pra verificar, Sandra, pra verificar, eu não sou essa pessoa. A minha vida não é completa porque eu tenho um marido que, teoricamente, as pessoas dizem, mas Sandra, mas nem se preocupe, ele não olharia pro lado. Aí eu digo, gente, como eu explico essas pessoas? Isso não é um ponto na minha vida. Isso simplesmente não é um tema. Você acha que a gente está mais infeliz porque a gente está querendo controlar uns dos outros? Por isso que eu gostei. Meu ponto é exatamente esse. O controle é um dos fatores que mais nos libertam para abrir um canal para que você seja mais feliz.
a plena consciência de que o que eu não controlo, controlado está, é o melhor que há. No evento que nós estávamos, teve alguns momentos que as coisas dão errado, gente, né? Não aparece o slide que deveria, o som faz isso, faz aquilo. Foram poucas vezes, mas acontece. E algumas pessoas chamaram a atenção, dizendo para mim, né, e comentando sobre isso, que eles ficaram encantados com a forma como eu lido com isso. A forma como eu lido com isso é simplesmente resolutiva. Estamos aqui, prestem atenção, somos seres humanos, logo erramos. Somos vulneráveis, logo erramos. O mundo muda alguma coisa e acontece diferente do que nós planejamos. Eu só posso dizer que aquilo que está sob meu controle, eu já tomei precaução no dia de hoje. Passou o meu momento, passou o meu evento. O que eu posso fazer um pouco diferente, eu coloquei em perspectiva. Eu não me preocupei. Coloquei em perspectiva e isso a gente vai fazer melhor no próximo. Mas vão ter outras demandas. Então, olha só, se eu não conseguir entender até onde eu controlo, seja numa relação, como na vida, como em qualquer outro papel na minha vida, eu sou eternamente dependente de um estado de perfeição que simplesmente não existe. E que, na verdade, esconde essa busca por controle, né? De novo, o controle. E aí eu fiquei pensando que na pesquisa do Paul Dolan, ele fala que as mulheres solteiras muitas vezes são mais felizes que as casadas. E um dos fatores é a redução do estresse, porque elas têm menos conflitos. Como se esse espaço do casamento fosse sempre um lugar muito conflituoso. E o que eu vejo é o quanto nós mulheres pedimos desculpas por coisas que a gente nem acha que são culpa nossa, só para a relação ficar tudo bem, e a gente coloca panos quentes, ou a gente fica numa ruminação mental, assim, com a gente, com as amigas, com a terapeuta, mas onde foi que eu errei? Eu devia ter falado isso, eu não devia ter falado isso, eu devia ter ido no jantar, eu não devia ter ido no jantar. E aí fica essa culpa enorme dentro da gente, que na verdade é uma tentativa de controle. E a hora que você entende assim, eu não controlo o desejo do outro, não controlo o humor do outro. Talvez esse jantar foi atravessado porque meu marido tá assim, não foi pelo assunto que eu puxei na mesa. Ele acordou assim, ele teve uma questão no trabalho, ele nem sabe porque ele tá azedo. Mas a gente, pra achar que tá controlando, é um movimento muito narcísico. Se culpa e se anula. E aí acho que a gente vai ficando cada vez mais infeliz porque a gente começa a achar que o problema é com a gente. Então eu sou uma mulher terrível. E aí como eu faço, né? Você falou, a gente tá infeliz porque tá desconectado. Como eu faço pra me reconectar? Porque eu vejo que essa é uma angústia que aparece muito na minha audiência. E eu imagino que também deve vir muito nos seus alunos e nas suas palestras. Muito. Gente, olha, pode parecer clichê, mas autoconhecimento, eu nem gosto de usar essa palavra. Eu tento dizer assim, você sabe quem você é? Tipo, você sabe o que você realmente gosta? Porque o que eu mais vivencio é quando numa qualquer dinâmica você faz a pergunta e você faz a pergunta assim, responda agora. Não pense o que eu quero ouvir, não pense cognitivamente a melhor resposta para dar, simplesmente me responda. O que faz você feliz? Agora. O que você mais adoraria vivenciar? Agora. O que é gostoso quando as pessoas estão e você está vivenciando agora? A gente, por não termos sido nem educadas, nem ser algo que fez parte ali do nosso escopo, não só de educação, mas da própria formação, da maneira como a gente lida com os outros, nós acabamos por ser o resultado daquelas pessoas com que a gente conviveu, com que a gente mais conviveu, e as bagagens de outros. Então, muitas vezes, vocês pensam que aquela ideia é sua. Não, mas imagina, eu penso assim. Amor, deixa eu te contar, não é você que pensa assim, é a Carol que pensa assim, a Patrícia, é a Mariana. E você só pensa assim, porque você está nesse contexto junto. Então, assim, o autoconhecimento não é só quanto de mindfulness você faz, o seu yoga que você resolveu agora fazer parte. É quem você realmente é, o que faz realmente sentido para você. Porque quando a gente começa a fazer isso, essa sensação do controle, ela muda totalmente de figura. Essa pauta do controle eu gosto tanto, e você, mais uma vez, Carol, foi muito assertiva na forma que você expôs isso. Olha só, olha que paradoxo. Por um lado, é um narcisismo achar que tudo acontece porque eu tive o dedo nisso.
a gostosa, né? Então, tudo o que acontece é porque a gostosa teve o dedo nisso. Por outro lado, é isso que lhe dá a bagagem pesada. Você vai ter que carregar. Esse seu narcisismo vai pesar aqui. É uma bagagem pesada de carregar. E se a gente simplesmente aceitar que aquilo que é o primeiro paradigma, primeiro, bota na listinha lá em cima, não foi por minha causa. Eu não tenho qualquer ingerência, eu não tenho qualquer participação nessa ação. Eu vou contar, inclusive, alguma coisa que ilustra isso, me aconteceu no dia de hoje. Nós tivemos esse evento, eu estou toda feliz, acordo com o meu lado direito do cérebro em transe. O meu marido está na Alemanha e ele manda para mim um recadinho. Prestem atenção, o recadinho do dia seguinte, é um dia que a sua mulher está no ápice, sabe, brilhando, se sentindo feliz, realmente em minha essência. O meu marido manda para mim: espero que o tempo não esteja mais tão quente nos próximos meses, porque a conta de luz da nossa casa triplicou por conta do ar-condicionado. Aí, no primeiro momento, você lê, e você lê de novo, porque eu achei que era o parabéns! É óbvio, como foi o evento ontem, que incrível, te admiro. Manda foto. Eu vi no seu Instagram, ou então, eu não abro Instagram, mas manda uma fotinha pra gente. Uau, você lutou por isso. Né? Que maravilhoso. Missão, né? Porque não é todo mundo que tem a missão de não só ser feliz, mas de impactar a vida dos outros, de fazer uau. Né? E depois no papo a gente fala, minha filha, nem te conto, a conta do tomara que... Aí você ouve aquilo, eu digo, no passado, antes de trabalhar esse autoconhecimento muito bem direitinho, eu teria dito palavrinhas tranquilas, como you, né? Vá tomar, né? Vai, em alemão, né? Like me, não vou dizer adiante, tá? Era rápido, certeiro. Hoje, eu fiz uma explicação empática para ele, mostrando, né, como deveria ser essa conversa entre nós. E no final, eu usei um pouco de cinismo, né, porque existe uma finalidade no cinismo, e no final eu terminei fofa dizendo, pudera eu escolher como o tempo seria, né? O azul do céu estaria... teríamos azul todos os dias. Este poder eu ainda não tenho. Não está sob meu controle o tempo. Agora, o que está sob meu controle? Se o tempo permanece quente, a gente está achando que é um custo exorbitante, vamos colocar mais ventiladores na casa, ao invés de usar todo mundo ar-condicionado o dia inteiro. Vamos colocar isso em perspectiva para melhorar. Então, aí ele falou, o marido, o lado esquerdo dele do cérebro virado, né? O lado masculino já é mais esquerdo, mas você imagine ainda, ele responde, não podemos falar com você sobre assuntos práticos do dia a dia. A resposta fofa, falar não. Nós podemos juntos, depois de termos dito ao outro que é bacana, perguntado um ao outro como vai, nós podemos pontuar assuntos que, gente, isso é pra gente fazer assim, ó, visto, check, check, é isso. Eu posso mudar, eu vou lá e mudo. O que a gente vai fazer a respeito? E se o tempo começar? Eu não mando no tempo. Então, assim, quando a gente se autoconhece, eu sei que ele está passando por um momento difícil. Ele foi para a Alemanha ajudar os pais, que estão numa terceira idade complexa. Eu sei tudo isso. Mas eu não posso passar a vida também só justificando, dando direito ao outro da justificativa, porque senão eu também preciso pedir a ele o direito da justificativa, porque todos nós temos os nossos problemas e as nossas justificativas. Então a gente precisa aprender a expor o que está sentindo, ser menos melancólica a respeito da resposta do outro, que nesse caso foi a da reação, não foi uma resposta, porque a resposta ela é cognitiva, ela é pensada, ela já está mais evoluída do que a reação. No passado, eu reagiria. Você teria ali apontado um dos meus gatilhos, eu teria reagido. Hoje, me conhecendo a relação e a opção que eu fiz em torno dessa relação, eu lido muito bem com isso. Em algum momento, a gente vai sentar de novo e vai conversar. Então, assim, eu acho que uma parte importantíssima é essa. A outra, e esta é imprescindível, é a gente não colocar todas as fichas numa relação amorosa. Sim.
Eu já te ouvi falando sobre isso também, Carol, né? Assim, colocar todas as fichas, você coloca mais uma vez um peso, repare, uma coisa é você criar uma leveza inexistente numa vida de dia a dia, onde cada um tem os seus conflitos. Gente, conflito não é uma coisa ruim. Conflito só vira algo muito ruim quando você transforma ele num fator estressor, quando ele vira um estresse para você. Se o conflito ele está ali para que a gente mexa, nós desaprendemos a ter atrito, né? E atrito é uma coisa física, tá junto, né? Para fazer fogo, a gente precisa ter atrito ali para fazer fogo. O atrito não é uma coisa negativa. Ela é negativa quando depois da finalidade do fez fogo, a gente continua queimando. Esse é o ponto. Eu sinto, porque eu vejo muito na fala das pessoas, eu não tô feliz na minha relação, não tô feliz. Que práticas a gente poderia fazer na vida para ser mais feliz e que ideias sobre felicidade a gente tem que desconstruir e reconstruir? Porque talvez a gente esteja feliz. A gente só esteja pensando ainda que felicidade é euforia, que felicidade é não brigar nunca, que felicidade é transar 4 vezes por semana, é ser igual você é no seu post do Instagram. Porque a gente sabe que a vida é editada, mas daí você fala, nossa, mas aquele casal tava tão feliz, né? E depois de 2 semanas você para, você já sabe que o outro já tinha uma outra casa, já tem um filho fora do casamento. A nossa vida não é feliz como a do Instagram e a gente ainda compra essa ideia, né? Instagramável. Exato. Então, que práticas a gente pode trazer para a vida e que conceitos a gente tem que construir e desconstruir? Olha, para a relação a dois, qualquer que seja ela, e a gente vai entender que nas relações muito fortes interpessoais entre mulheres, entre amigos também não é muito diferente, mas principalmente nas relações românticas, a gente precisa ter algum interesse em comum. E se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. A gente precisa achar o que é esse interesse em comum. Isso é absolutamente decisivo. Por outro lado, você precisa entender que você precisa dar um espaço para a pessoa ter interesses que simplesmente não te envolvem. E você ter interesses que simplesmente não envolvem essa outra pessoa. Quando você coloca isso na prática, os dois têm uma parte fora do controle do outro, mas onde o outro está fazendo algo que está deixando ele muito de bem, está deixando ele leve, em satisfação. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, lembra que eu sugeri a vocês, primeiro você precisa entender quem você é. Mas uma vez você sabe quem você é, o que você quer, o que você gosta da vida, a gente precisa praticar. A gente precisa praticar o que a gente de fato gosta, o que nos faz bem. Uma coisa que mulher faz muito bem feito é criar oportunidades femininas para se encontrar, para tomar um café, para a gente fazer alguma coisa, almoçar junto, dar risada, eventualmente dançar. Mas isso tem que ser algo que a gente também aceita do parceiro. E a gente não só tem que aceitar isso, gente, como a gente deveria estimular. Opa, vou estimular agora meu marido a sair, aí é que ele vai aprontar. Vocês querem a real de números, de dados de fato? Vocês estão errados. Na verdade, quando a gente dá a liberdade de cada um se sentir bem, fazendo o que eles mais gostam de fazer, independente do fato se isso tem a ver com você ou não, você cria uma nova conexão com a pessoa. Você é alguém interessante que tem alguma coisa para contar para ela, que faz alguma coisa que ele não faria. Eu não gostaria de fazer isso, mas que bom que você faz. Porque senão eu vejo muito casal entrando nessa lógica de reciprocidade de renúncias. Então eu não vou sair com as minhas amigas, porque senão ele vai querer sair com os amigos. Então é melhor não sair. E aí, se ele sair, eu fico brava, eu deixo de sair, a gente vai esvaziando a vida e vai ficando muito pesado para a relação. E daí, quando a gente vai buscar, o prazer é sempre fora. Então é isso, eu vou dançar com a minha turma, eu vou beber com a minha turma. E o casamento vira uma pequena empresa de resolver problema. Exato. Como sair desse lugar, né? Exato. Então, assim, quando você estimular, não só achar bacana, como estimular o outro a fazer isso. Porque não adianta só também aquele pessoal que fala assim, olha, meu marido é 10. Não se importa que eu saia, não se importa que eu tenha meus grupos, não se importa que eu faça o que eu tiver que fazer. Mas você se importa quando ele faz, né? O que disso você faz nesse caso, em reciprocidade? E aí vem a próxima parte, que é, e o que vocês fazem juntos? Então, assim, essa parte do que a gente faz junto tem que ser muito bom. Né? E tem que ser muito bom, aí sim, com compromisso mesmo. Gente,
Nada deixa a gente mais feliz do que quando a gente se esforçou para fazer alguma coisa que realmente faz sentido pra gente. Nada. Porque isso é duradouro. Quando a gente faz alguma coisa que a gente disse, poxa, eu vou fazer porque vale a pena. Eu vou fazer por você, Carol. Eu vou fazer por você. Eu vou fazer porque é alguma coisa que eu sei que faz sentido pra gente, né? Pra nós. Você tá tão feliz que você vai me retroalimentar com essa própria felicidade. E a recíproca começa a ser verdadeira. Então, a gente precisa construir alguma coisa junto, a gente precisa viver a nossa parte separada. Para que a gente tenha uma relação mais bacana de maneira geral, a gente precisa ser mais feliz. Para ser mais feliz, a gente precisa equalizar, gente, alguns pilares. Não tem para onde correr. Senão, a gente vai ficar de euforia, de prazerzinho, de alegriazinha, e aí a gente vai. O tempo inteiro e depois você tem aquela queda. E isso são pilares que assim, gente, ó, as relações interpessoais, cultivadas mesmo. Sabe aquela coisa que a gente não quer fazer às vezes, que a gente fala, não, eu não, por que eu tenho que ligar para alguém? Não, gente, cultivar não é a quantidade de vezes que a gente ligou para alguém. Vou dar aqui uma receita que funciona. Procure amigos de baixa manutenção. Eu sou uma amiga ótima de baixa manutenção. Quem eu sei que pra mim faz significado, eu fico sem falar com você não sei quanto tempo. Só precisa de 2 palavras, é amiga. Porque é de verdade. É de verdade e é profundo. Porque senão... Não é raso, exato. A gente fica... É melhor do que mandar 8 mensagens por semana, só um oi, tudo bem, tá aí. Pra bater meta, né? Você não precisa bater meta. Agora, você precisa ter pessoas na sua vida. Se não tem ainda, ainda está em tempo. Nosso cérebro é neuroplástico. Ele aceita novidades todos os dias e ele agradece, lhe dando mais saúde física e mental. Então, assim, esteja aberto, sim, a conhecer novas pessoas que pensam diferente, que colocam aí ajudam a gente a florescer de fato com ideias que a gente não teria se elas não tivessem entrado nas nossas vidas. Neste momento, é importante a gente saber o que a palavra importar significa. Então, a gente precisa começar a se importar menos com quem não importa. Importar é trazer para dentro. Então, a gente traz para dentro gente demais. Importar, trazer para dentro. A gente traz para dentro gente demais que não tem nenhuma finalidade nas nossas vidas, que não deveria nos importar de fato. Então, a gente tem aqui o pilar dos relacionamentos, de maneira geral. Buscar essas pessoas que são para você uma rede de apoio também. Não só são elas, não. E esta rede de apoio é diferente do que a gente pensa. É na alegria e na tristeza. E a melhor maneira de você saber se você tem uma rede de apoio é você se perguntar quem diria seu nome ao serem questionados quem é sua rede de apoio. Quem diria Carol? Quem diria Sandra? Espontaneamente. Porque aí a gente começa a entender qual é o papel que a gente tem. Amo autorresponsabilidade, menina. Sou doida por autorresponsabilidade. Acho que a autorresponsabilidade cura sem a gente precisar se martirizar, sabe? Você acaba podendo decidir melhor quem você é, qual a parte daquela história ali que foi você que escreveu, onde você foi protagonista, onde você não é protagonista. Que beleza! A gente tem que sair desse momento não protagonista e não tomar o lugar dos outros. Porque a gente faz aquela brincadeira do narcisismo, né? Então, você acaba, muitas vezes, protagonizando uma situação que você vai sofrer por ela, porque você acha que você precisa estar no controle. A outra parte é o que você faz da sua vida, de fato. Seja no seu trabalho, seja no seu hobby. O que existe que te realiza? Porque, muitas vezes, aquela opção que você fez pelo trabalho e você ainda não está pronta para fazer uma grande mudança, ela pode significar para você uma certa frustração. E essa frustração, uma maneira interessante da gente não ser utópico e dizer todo mundo pede demissão hoje, até porque a autorresponsabilidade vai mostrar que parte do que você não gosta no trabalho tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o trabalho, tem muito mais a ver com você, é a mesma parte que você não gosta em casa, na relação interpessoal, porque é alguma coisa em você que você não está resolvida, que você não se encontrou ainda, que você ainda não sabe direito o que você quer. Então, assim, a parte da realização, ela é em tudo o que eu não gosto. Tem alguma coisa que eu gosto de fazer ali? Eu sempre penso isso. Gente, eu vou dirigir agora, vou pegar um trânsito. Tem alguma coisa que eu gosto nessa estrada? Tem. Eu acho a estrada, a Fernão Dias, maravilhosa. Então, tem alguma coisa que eu goste
em tudo que eu não gosto, num ambiente que eu não gosto, ou algo, enquanto eu estou preparando para o próximo caminho do que eu posso fazer de diferente. Gente, felicidade é simples, tá? Muito simples. Só não é fácil. Simples e fácil não são definitivamente a mesma coisa. Que é redirecionar o olhar intencionalmente. Redirecionar o olhar intencionalmente. Você tem que, de fato, entender que isso não acontece por osmose. Isso não acontece, aconteceu. Não, é intenção. Espera aí, o que eu estou vivendo aqui? A gente precisa começar a fazer essas escolhas muito intencionalmente. Aí a gente chega no sentido, né? O que você faz que é maior do que você? O que você faz que te sobrevive? Para algumas pessoas é fé, né? Para outras é espiritualidade, para outras é sua missão. Por exemplo, se você me perguntasse sem nada, isso aqui é uma missão, Carol. Eu acompanho a Carol, tá, gente? Eu conheço muitos lados da história da Carol. Somos amigas de longuíssima data. Eu sei que isso aqui é uma missão, porque tem um momento que você pode decidir fazer outra coisa. Tem um momento que você pode dizer, poxa, tá difícil, né? Tá complicado, eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo, tô fazendo uma outra opção. Mas você diz, não, eu vou refazer. Eu vou lá, eu vou repensar, eu vou ressignificar e eu vou recriar e vai dar certo de novo, porque é quem eu sou, é o que eu quero fazer da minha vida. E eu tenho uma missão atrás disso, né? Eu realmente acredito nisso. Eu uno a minha profissão formal, né? Você une a sua profissão formal a um serviço público. Porque isso aqui é, gente. E aí, a próxima parte que a gente não pode deixar de fazer é aceitar as nossas emoções negativas, como elas vêm, só sabendo que elas são muito benéficas pra gente, né? Então, gente, eu sou fã de um bom choro. Eu vou contar pra vocês que eu escolho, às vezes, um dia pra chorar. Eu fiz uma coluna na CBN da importância do choro semanal. É muito importante pra gente desopilar as nossas emoções mesmo. E aí é criar contexto, põe uma música, cria um ambiente, porque a gente vai se contendo tanto, né? Tanto, você vai guardar. E quando você quer chorar, as pessoas dizem pra você, não chora não. Ai, seu osso não chora não. Eu digo, amor, presta atenção, tem um manganezinho aqui doido pra ir embora. Tô querendo liberar meu manganês. Ao mesmo tempo, tô querendo uma endorfinazinha, lubrificar meus lindos olhinhos. E você está dizendo pra eu não chorar. Eu escolho amiga pra chorar. E eu ainda escolho dizendo, você hoje tá privilegiada, tá? Porque eu adoro sorrir, sou uma pessoa que sorri muito. Mas hoje você vai levar o meu choro. Gente, a gente lava a alma enquanto chora. E por outro lado, a gente se retroalimenta do que faz bem pra gente, né? E pra isso você precisa de novo o quê? Você precisa se autoconhecer. E na relação a dois é do mesmo jeito. Quando você faz esse passo a passo, como alguma coisa que é realmente intencional, você vai ver que parece milagre. Parece milagre. Essa sua fala me fez lembrar uma pesquisa do John Gottman, que é um grande pesquisador de casais, que ele tem um conceito que é o Emotional Bank Account. Então, é a conta bancária emocional. E o que é que ele descobriu? Que a gente precisa de 5 interações positivas para zerar uma negativa. E que, em geral, o que acontece com os casais é que a gente chega em casa e daí fala, porque o meu chefe, de novo, foi um pentelho. Você pagou o IPVA? Não, esqueceu? Nossa, porque a conta de luz triplicou. E aí, isso vai criando esse ranço na relação. E a gente desacostuma a elogiar, a dividir. Nossa, ouvi uma música incrível hoje do Shuffle do Spotify, a falar, comprei um vinho gostoso pra gente tomar hoje. Então, que intencionalmente a gente deveria trazer essas pílulas de leveza, de elogios, de delicadezas para dentro da relação. Você concorda com esse movimento? Concordo, eu conheço essa fala, eu uso muito essa fala, eu acho ela perfeita. E a gente sabe também que quando você faz esse 5-1, você está mais próximo do 75% de coeficiente de positividade. Como é que é isso? Que coeficiente é esse? O coeficiente de positividade, ele mostra pra gente qual é o estado onde a gente encontra uma satisfação máxima e essa satisfação, ela gera produtividade em qualquer coisa, na nossa relação, onde quer que você esteja. O 75% a partir daí, é onde inicia o chamado flow, né? A partir de 75% de positividade, você chega nesse chamado flow.
E alguns dos fatores que eu expliquei aqui de felicidade hoje, eles levam a gente para esse QP mais alto. Né? Então, a gente consegue mensurar esse QP mais alto. Uma das coisas que mais baixam o QP das pessoas é a solidão. Um dos fatores que mais aumenta o QP das pessoas é a boa solitude. Olha que contraste. Ou seja, quando você se dá bem com você mesma, quando você curte pra você mesma. Gente, olha, meu cabelo tá uma bucha hoje, tá? Mas cá pra nós, minha pele tá um glow. Quando você começa a ver dessa forma, você faz a regra do 5 para 1, né? Para cinco coisas que você tá bucha, glow, look, que tá te a regra do 5 para 1 aumenta o seu coeficiente de positividade. Se a gente testa isso na gente, a gente volta aí no autoconhecimento, em tudo você testa na gente, você começa a entender como o outro se sente em relação a isso. E quando você começa a agir assim com intenção, você vai ver o resultado, parece mágica, gente. Porque o outro, ele vai reagir a isso, é neurociência. É como o cérebro da outra pessoa. Você está desarmando ela. Você está abrindo espaço para poder falar triplicou, IPVA, para tudo isso. Isso não é um artifício. Isso é meramente você entendendo como a gente funciona, a gente se utilizar desse recurso para um objetivo maior. E esta solitude bem trabalhada é essa coisa do que você está lendo, né? O que você está lendo? Eu sou dessas amigas que eu vivo anotando o que as minhas amigas estão lendo, né? Porque eu fico pensando também, gente, é um movimento que está acontecendo em cima de alguma coisa. Às vezes eu leio, aquilo não me interessa tanto, mas eu entendo o movimento que está rolando nas pessoas no momento, né? Então isso já me conecta com outro grupo de pessoas que eventualmente eu não estaria conectada. Porque a princípio eu não sou essa pessoa que curte isso e aquilo. E sabe o que você faz com isso quando você toma esse tipo de atitude? Seu cérebro diz mais uma vez obrigado e você está mais próxima desse coeficiente elevado de positividade. Então, assim, como você bem explicou, a gente fica ali sempre equalizando, gente. A gente equaliza o que faz sentido, o que faz menos sentido. E quanto mais você conhece o que te faz bem, o que faz bem para as pessoas de maneira geral, o que faz bem para você, você começa a entender, espera aí, eu posso fazer mais do que não me faz tão bem. Do que eu não gosto tanto. Sabe por quê? Porque eu tô tão eu tô tão em flow, sabe? Que eu tô tão bem, eu tô tão fazendo tanto daquilo que faz sentido pra mim, que, sabe, me dá um monte de outras coisas pra fazer que vão nessa. É tamo junto. É mais ou menos por aí. E relação é construída de uma maneira química, emocional e mecânica desses movimentos. É fluxo, gente. É fluxo. E intenção, eu acho que é lindo. Muita intenção. Eu acho que eu queria terminar essa entrevista primeiro te agradecendo muito por mais uma troca maravilhosa. Obrigada, minha amiga querida. Minha amiga, é de muito coração aqui mesmo. Muito amor. Muito mesmo. E convidando vocês a não irem em busca da felicidade, né? Eu lembrei do nome daquele filme, Em Busca da Felicidade, e ouvindo a Sandra, eu penso, é algo que a gente constrói intencionalmente. Então, que assim como eu sempre falo, que eu sou discípula da Bell Hooks, que fala que o amor é ação, a felicidade também é ação. Que a gente possa agir nessa felicidade, não só esperar ela chegar. É construção, é um construto com ação. É exatamente a forma como se a gente tivesse combinado, não foi, não poderia ser mais perfeito. Maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, gente, muito obrigada.